presidente do comitê, pela honra de integrar essa sessão com os senhores. Considero uma oportunidade ímpar, salutar, e que ela se desenvolva ao longo aí dos anos com a nossa instituição, que é o Ministério Público Estadual. Cumprimento também com o Ministério Público Federal e os senhores conselheiros e demais presentes aqui, obviamente, todos os integrantes da mesa. Bom, eu vou tentar fazer uma análise breve sobre o histórico desse inquérito civil 2461, que apura justamente os impactos socioambientais, né, não só ao meio ambiente natural, como o ambiente socioeconômico das atividades de dragagens e, consequentemente, do lançamento desses descartes, desse material dragado, nos pontos de descartes oceânicos, os chamados plataformas, principalmente em relação ao objeto do inquérito civil, que é o monitoramento, ou seja, como é feita a atividade desde o seu nascedouro, a origem, o transporte, o lançamento. Esse é um dos objetos do inquérito civil, ou seja, acompanhar a fiscalização desde a origem até o descarte, ou seja, se o órgão ambiental, principalmente, vem exercendo o seu poder de polícia. E, no segundo aspecto, que é o mais importante, talvez, do inquérito civil, é justamente sobre a viabilidade ambiental do ponto F. Esse inquérito ele foi instaurado nos idos de 2004, a comunidade pesqueira, inclusive 17, 19, o pessoal de Niterói participativamente dele, e desde o seu nascedor lá com a doutora Rosane Cunha Gomes, inclusive, a coincidência, eu fui estagiário dela e lembrava dela atuando nesse caso, não só nesse, como no programa de despoluição da Baía de Guanabara, do PDPG. Então, me recordo dela também trabalhando neste caso. E qual foi o objeto? O objeto da investigação foi justamente esse, saber se o licenciamento dessas atividades estava observando a legislação ambiental. Foi concluído que era necessário uma visão do todo e que era necessário análise de cumulatividade e sinergia. Em 2010, finalmente, 2011, foi expedida uma recomendação para que fosse feita uma análise ambiental integrada, uma avaliação ambiental integrada, ou estratégia, como alguns chamam. O INEA, nos idos de 2012, final de 2011, 2012, acatou e, nesse sentido, falou, não, vamos entender que aqui é necessário sim uma avaliação ambiental integrada para fins de cumulatividade e sinergia de cada um desses empreendimentos. E aí foi estabelecido um termo de referência para essa avaliação ambiental integrada, o que seria o termo de referência ou instrução técnica? Seria a lei, digamos assim, a lei concreta que vai balizar esse estudo, como se fosse um regulamento da avaliação ambiental integrada. Ou seja, esse inquérito civil foi remetido ao GAEMA após a apresentação da avaliação ambiental integrada, na verdade, após o termo de referência, e nós procuramos seguir a seguinte linha de investigação. Bom, essa avaliação ambiental integrada ela foi concluída, e aí tivemos já 3 reuniões com o INEA, tivemos reunião com o secretário executivo, o Alexandre Braga, que também compareceu no GAEMA, tivemos uma reunião com a Interdragas, que é a empresa de consultoria que tem feito esses estudos. Cada um desses empreendimentos precisa de um EIA-RIMA. A atividade de dragagem ela não é atividade fim, geralmente, ela é uma atividade incidental ao empreendimento, por exemplo, como do Comperge. Então, o descarte vem numa condicionante da licença de instalação. Você não tem uma LO, você tem uma licença de instalação. Então, nós pegamos esse aspecto da licença de instalação e trabalhamos com a seguinte ideia: se é necessário um estudo de impacto ambiental para esses empreendimentos, e se todos eles vão utilizar o mesmo ponto de bota fora, a avaliação ambiental integrada ela entra como uma espécie de estudo-mãe, ou seja, é o estudo que vai analisar o somatório dessas intervenções naquele ponto de bota fora. Por isso ela é de suma importância, porque ela tem a visão do todo. É muito diferente de você trabalhar com cada EIA-RIMA fracionado. E a análise que o Ministério Público chegou, depois de 2 pareceres técnicos da nossa equipe do GAT, é de que as etapas da avaliação ambiental integrada não foram concluídas. Então, até mesmo aquelas que foram parcialmente realizadas, como a fase 1 e a fase 2, elas apresentam algumas inconsistências, algumas falhas, seja do ponto de vista do diagnóstico da área, para não se repetir os erros do passado em relação ao ponto D, ao ponto A, ao ponto B, o C, só o E não foi utilizado. Então você precisa ter a caracterização da área, antes mesmo do lançamento, o que a gente chama de diagnóstico ou diagnose, que é o T0, e também ter o quê? O básico de um licenciamento, que é o prognóstico, ou seja, como a atividade de descarte vai impactar naquele ecossistema e o impacto socioeconômico sobre a sociedade, sobre a comunidade pesqueira.
Então, o GAT fez essa análise, eu vou deixar para eles fazerem os apontamentos dos equívocos e das omissões, digamos assim, porque o estudo é incompleto, isso é consenso na equipe técnica. Inclusive, na última reunião que nós tivemos com o INEA, mais ou menos um mês e meio atrás, foi reconhecido que os estudos realmente precisavam, a avaliação ambiental integrada como um todo precisava ser concluída. Realizar a atividade de descarte, que foi temporariamente suspensa, justamente para se estudar um ponto de bota fora, e voltar a autorizar, simplesmente com a tese de que basta você subscrever a avaliação ambiental integrada e realizando os estudos enquanto você opera a atividade, isso não se coaduna com o licenciamento preconizado pela legislação. E aí, quando a gente fala legislação, a gente fala não só da resolução CONAMA 1, que trata do IARIMA, como também da 454 de novembro, que trata especificamente de dragagem. Assim como o Ministério Público, ao pedir, ao recomendar a suspensão da atividade, ele está primando não só pela visão integral do licenciamento, da resolução CONAMA 1, como eu falei, 454, e você só pode operar a atividade depois que você concluir diagnóstico, prognóstico e medidas mitigadoras. E, muito além, nós também pesquisamos e começamos a validar pela necessidade de um estudo de alternativas. Ou seja, dentre as áreas escolhidas, foi feito um estudo comparativo de qual seria a melhor área, a dispersão da pluma, uma vez lançado o sedimento. Então, nós enveredamos também por ele, por entender que é necessário um estudo de alternativa como um capítulo, um integrante do EARIMA. Nós consideramos que vamos encaminhar novamente o ofício do Comitê de Bacias ao INEA e uma recomendação para que essa avaliação ambiental integrada seja concluída. Entende que você autorizar a atividade sem a conclusão desses estudos é, de certa forma, temerário e não se coaduna com o ordenamento jurídico. Então, isso até o momento o Ministério Público enveredou e concluiu que, com os estudos apresentados, não houve um diagnóstico seguro sobre a viabilidade ambiental nessa área para receber esse aporte. Boa tarde, meu nome é João Carlos Rodrigues Viegas, essa é Simone, nós fomos membros da construção do parecer de número 212 de 2013. A primeira apresentação, a Interdragas ela apresentou um pré-projeto que tinha o objetivo de fazer a caracterização da área, e depois ela apresentou um segundo projeto. Em função do primeiro estudo, teve uma apresentação, teve um parecer nosso informando quanto a ausência de determinadas informações, a incapacidade do estudo ser pleno. Já o segundo estudo, que foi apresentado mais recentemente, e que foi também objeto da nossa análise, então não cabe que a gente discuta do primeiro parecer, mas sim do segundo, que seria um documento mais completo. A primeira etapa são alguns pontos que a gente considera como pontos preliminares ou fundamentais da nossa análise. Ou seja, considerações acerca do próprio termo de referência, algumas omissões. E a segunda etapa frente ao termo de referência, aquele documento que foi utilizado como regra para ser criado o estudo, o que foi cumprido ou não foi cumprido. Que o INEA solicitava, se eu não me engano, são 5 fases. A primeira fase é plano e planejamento, ou seja, plano de trabalho, como é que a gente vai elaborar esse estudo. A segunda fase seria um levantamento. A terceira fase já seria a construção de um diagnóstico desse T0, que o Dr. José Alexandre fez referência. E a partir da quarta fase, você teria uma identificação do que a gente chama de impactos ambientais. É o ponto onde você integra todas as informações e, a partir da integração dessas informações, você identifica perfeitamente o conjunto de impactos, e aí você pode, uma vez identificando os impactos, prever as medidas mitigadoras e compensatórias. Perfeito? Bem, preliminarmente já foi identificado um primeiro problema, que foi a própria escolha do ponto de bota fora F. Se identificou que o termo de referência, ele priorizava, entre outros fatores, a questão social, ou seja, olha, vamos dar uma priorização à situação do, digamos, doente diretamente impactado, ou seja, as comunidades pesqueiras. Além disso, o conjunto de informação não se comprova, ou seja, o INEA não comprovou que o próprio ponto de bota fora F era o ponto menos impactante. Isso aí. Ou seja, você não pode fazer uma avaliação ambiental integrada
se eu não consigo definir que aquele ponto de bota fora é o menos impactante. Uma vez definindo isso, aí você pode fazer um estudo complementar, que seria a avaliação ambiental integrada, e essa avaliação ia pegar todos os impactos, ou seja, todos os processos de dragagem e, consequentemente, direcionar eles para aquela mesma área e fazer o estudo de sinergia com a atividade. Certo? A gente também encontra algumas incoerências. A avaliação ambiental integrada, ela só poderia, uma vez pronta, completa, o estudo integral, validado, né, pelo próprio INEA e pelos próprios órgãos, ela seria um subsídio necessário à criação, digamos, das medidas mitigadoras e compensatórias necessárias. Ou seja, uma vez que eu identifico todos os impactos e vejo as melhores medidas, que eu consigo, né, criar um plano para reduzir os impactos. Logo aqui no nosso parecer, e o processo, né, de alijamento do material na área de bota fora já foi reiniciado, ou seja, as licenças já foram suspensas. Então você já tem uma outra incoerência, o próprio órgão não está, né, utilizando o princípio da precaução. Houveram erros em relação à questão da própria bibliografia utilizada pelo órgão, pela empresa de consultoria, onde ela utiliza a bibliografia genérica em vez de usar uma bibliografia específica em relação à área. Só que como é que você começa a implementar um processo, né, de alijamento do material, né, ou seja, né, tirar o material dragado da Baía de Guanabara e colocar na região de Bota Fora, sem ter já esse grupo criado ou pré-definido, certo? E pior, sem ter minimamente definido os elementos de impacto. O estudo ele tem tanta inconsistência que ele não incorpora os estudos de impacto ambiental que tinham na área. Então não dá para incorporar nesse estudo. Esse estudo é muito fraco nesse ponto. O estudo está só da parte biótica, então é o que eu vou falar agora. No caso, como o João falou, nesse segundo estudo que entregaram, não houve nenhuma complementação do que tinha sido chamado de preliminar. Então, fizeram um estudo preliminar incompleto em relação à parte biótica e apresentaram um segundo estudo sem nenhuma complementação. O que consta no estudo é só dados de uma coleta pontual em um dia de coleta. Não é feito realmente um diagnóstico, uma discussão dos dados. A desova das 50 metros é uma área bastante rica, está na literatura, pesca de camarão, que todo mundo deve saber, camarão rosa, para várias outras espécies, e isso em momento nenhum é discutido no estudo, não é feito qualquer tipo de levantamento da bibliografia sobre a área estabelecida. O estudo faz um arrasto de fundo, simplesmente para fazer análise do metal pesado. Em nenhum momento recursos pesqueiros foram analisados no estudo. A TR estabelece que tem que fazer um mapeamento da área, das áreas mais sensíveis, como por exemplo as Ilhas Cagarras, pontos de pesca. Desculpa, mas as Ilhas Maricais já receberam. Sim. A Ponta Negra. Não, o estudo não faz qualquer mapeamento sobre nenhuma área sensível no entorno. Então não existe isso. Então, está junto ao comitê, junto na pessoa de Jorge Sobral, que é um dos nossos representantes, diretor da FAPESC, Roberto Ferraz, que é o secretário da FAPESC, que representa a Maricá. Mas o que me chama a atenção, e aí fica uma denúncia, né? A inépcia do INEA. Isso nós temos constatado através de nossas organizações, que são 136 ao longo do estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu na Baía de Sepetiba? Dragagem mal feita, uma experiência ruim para todos. Né? Nós hoje estamos só na Baía de Sepetiba com um defensor que esteve ontem sobre a nossa ESG, porque o Estado não teve condições e aparato para dar segurança a esse indivíduo, se chama Luiz Carlos da Silva Oliveira, ele está em outro Estado dentro de um programa como defensor. E ele foi ontem a essa audiência pública para declarar publicamente que ele vai pedir asilo político. Isso por quê? Porque, inicialmente, ele foi denunciar uma dragagem dentro da Baía de Sepetiba, que hoje vocês estão vendo lá, que é a usina siderúrgica da TK-CSA. Porque tudo isso passou pelo INEA. Todas as licenças passaram pelo INEA.
foram discutidas pelo INEA. Nós temos pescadores monitorando dragagem dentro da Baía de Guanabara. E aí a gente, se começar pela Alomar, nós temos um defensor, uma pessoa que está fora de casa há 5 anos, não pode andar, tem que ter um aparato policial medonho. Por quê? Porque começou com a denúncia de uma dragagem que estava sendo feita com o empreendimento do gás e energia, da gerência de gás e energia da Petrobras. O senhor tem uma pessoa que trabalha no comitê Otto Sobral. O Otto Sobral é um cara que sai com o barco dele, vive da pesca. Eu tenho que dizer isso para ele. Vive da pesca, do peixe, do pão nosso de cada dia.